O podcast Coração Peludo é gravado nos estúdios da Talk TV. Para informações e reservas, liguem 11 988 51 5996. Coração Peludo. Gente, vocês estão prontos para botar ponto final numa temporada histórica de Coração Peludo? Emociona, hein? Coração vai acelerar. Eu tô até meio desestabilizada nesse episódio de hoje, porque é o 12º de uma 7ª temporada, assim, de ouro. A estreia em vídeo profissional, em estúdio, aqui nessa parceria com a Talk TV, né, Pamela? Isso é uma conquista muito especial. Muito especial pra gente. E a gente tem que agradecer a Talk TV, porque, assim, confiaram na gente muito. E é uma baita de uma estrutura muito legal. A gente uma estrutura incrível, um carinho, sabe? Abraçaram aqui o nosso projeto. O nosso Instagram também, né, Pam? Que agora tá consolidado. Muito legal. Com os pelúcios engajados ali em temas, canal no conversas. YouTube. A estreia do nosso canal no YouTube. Gente, uma temporada de inúmeras realizações que só são possíveis por causa de vocês. Vocês que levaram o nosso podcast para os novos e notáveis do Deezer. Muito obrigada. Para os mais ouvidos do Spotify. Que legal. Vocês que se inscreveram no canal, que colocaram energia aqui com a gente, trocando experiências, trazendo que choraram temas. Conosco, ai, gente, riram conosco. Como a gente chora nesse podcast, meu Deus. Nossa, muito especial. Muito importante ter vocês. Para hoje um tema que eu acho que mexeu com muita gente, né, em 2022. Não por acaso foi um ano de eleição, mas acho que não só por isso, porque às vezes a gente discorda das pessoas, não por causa de política, mas por causa de tantas outras coisas. E não é fácil mesmo conviver com diferenças, né? Mas é tão importante aprender a conviver com diferenças. Eu acho que principalmente preservar relacionamentos que a gente gosta. Não sei, eu penso assim. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que é como se relacionar com quem pensa totalmente diferente de mim. Você também tem essa impressão, Pamela? Você estava falando e pensando que nós crescemos nas diferenças. Porque é aceitando as suas diferenças que eu consigo também entender a força dos meus pensamentos, das minhas doutrinas, dos meus valores. Quando eu aceito as suas diferenças, não quer dizer que eu as confie como algo que eu tenha que acreditar, ou que eu tenha que considerar como uma nova vertente de pensamento. Mas eu posso reconhecer o que você pensa e dar algum lugar para isso no meu mundo, se você for uma pessoa importante para mim. O que eu vejo é que as pessoas elas acabam projetando muito em alguns mecanismos e algumas formas de pensar, e elas vão entendendo que ou é aquilo, ou pensa como eu, ou faz parte daquilo ou não fará parte da minha vida. Então, você vê muitos rompimentos, você vê muitas cisões, seja de relacionamento amoroso, seja de familiar, amizade. Né? Muito familiar também, acho que muitas famílias. Eu acho que é uma dificuldade muito grande, eu acho que uma intolerância gigantesca em conviver com quem não pense como eu. Você acha que existe alguma diferença irreconciliável, assim? Tipo, alguma coisa que realmente, bom, essa pessoa não dá, essa pessoa não tem como, realmente isso aqui pra mim, tracei uma linha, não quero. Eu acho que existe uma diferença entre gostos e valores. Por exemplo, eu posso gostar de samba e você gostar de rock. Isso não quer dizer que a gente não possa conviver. Sim. Você ouve o seu rockzinho, eu ouço o meu sambinha e tá tudo certo. Você não vai morrer porque você vai escutar um pouquinho de samba quando você estiver comigo, nós sendo amigas. Agora, quando a questão entra de valores, ou você precisa entrar num acordo ali muito afinado com essa pessoa, quando esses valores se divergem muito, ou você vai ter conflitos, assim, frequentes. Porque valores, princípios, eles vêm muito como uma questão de criação, educação,
tem muito a ver também com a personalidade da pessoa, com o caráter da pessoa. E realmente é mais difícil você conviver, eu digo, principalmente um relacionamento amoroso, né? Acho que a amizade às vezes é até tolerável, porque você não está direto com a pessoa e ela pode ter outras facetas que fazem sentido para você. Mas o relacionamento amoroso com pessoas com valores muito diferentes que os seus, os curtos-circuitos são muito grandes. E principalmente quando a gente pensa em criar um filho, por exemplo, né? Quando esses valores são muito diferentes. Em passar esses valores, né? É. Porque aí fica uma briga grande e esse filho ele fica no meio ali do caminho, né? Para onde que eu vou? Se os pais são aqueles que vão ensinar esse filho, para onde que eu vou? Porque um pai pensa de um jeito, o outro pensa de outro. E aí é muito louco, porque você pode estar imaginando na situação política, mas, por exemplo, na situação de como você cuida do dinheiro, né? Por exemplo, então não, compra, não faz, não pega, faz o que quiser. E o outro, tipo, não é assim, não é data comemorativa, não pode estar gastando assim, não vai pegar o que quer, não é desse jeito. E isso vai causando uma confusão ali, e é uma questão desse princípio de como a gente lida com dinheiro. Não é igual para as partes. Sim. E causa problema, né? Porque um é gastão, um não é. Aí, tipo, é isso. O mercado que gasta, a conta da casa que gasta, o dinheiro indo para um lugar, o outro discorda. Eu acho que, como terapeuta de família, a gente aprende que num relacionamento, vamos pensar num namoro, num casamento, né? Tá. São duas pessoas distintas que vêm de universos diferentes, trazendo educações, valores, culturas, que são completamente independentes. Então, por mais que sejam pessoas que se conectem por N razões, por química, por pensamentos, né? Vai depender muito de onde você se conecta com a pessoa, vocês não são iguais. Nós não somos iguais. Nós somos amigas, mas não somos iguais. E a gente não precisa ser igual para conviver. Mas a gente precisa considerar o outro. Eu gosto muito desse bom senso. Eu gosto muito do considerar do outro e de validar o que seja importante para esse outro que seja importante para você. Tá. Nós não vamos apenas nos relacionar com pessoas iguais a nós. Isso é muito pequeno. Mas, inclusive, nós não crescemos. Se eu só me relaciono com pessoas que pensem, que ajam como eu, aí eu acho que eu vou ficar muito fechado no meu mundinho. Mas eu conseguir lidar com o diferente, conviver com o diferente, transitar pelo diferente, eu me enriqueço muito mais. Eu acho legal você falar transitar pelo diferente, porque não quer dizer que porque você convive, ouve, que você comungue da mesma coisa. Você está transitando, né? Você está transitando por aí, você tem um fluxo, você pode ouvir, você pode, né? Tá ali, é um mundão, gente, um mundão de tanta gente, né? Eu acho interessante, você estava falando, eu quero trazer um pouco para as pessoas, para elas refletirem sobre por que é tão difícil para a grande maioria aceitar o diferente. Desde que o mundo é mundo, tudo aquilo que sai um pouco do padrão do que é considerado aceito, normal e tal, causa um frisson. Né? Com o decorrer do tempo, com acho que muitas inserções midiáticas, acho que também repaginações da nossa própria cultura, eu acho que a gente foi lidando melhor com o diferente. Eu não particularmente, eu não gosto muito que muitas vezes vejo que fazem com o diferente, de enaltecer e de endeusar de coisas diferentes, ou pessoas que têm uma forma um pouco fora do padrão. Eu acho que tanto um quanto o outro estão no mesmo lugar. Eu acho que a gente precisa considerar aquilo que não seja igual a nós, com a possibilidade do enriquecimento de repertório. Eu, particularmente, sou uma pessoa, como psicóloga, o que me ajuda muito, né? Eu gosto muito de entender aquilo que é novo para mim. Ou que eu não conheça, ou que eu tenha um pensamento, ou então que eu tenha uma influência. Eu gosto. Eu gosto quando alguém me apresenta um universo diferente do meu. Porque quando a gente consegue se despir um pouco da autorreferência, porque quando nós enxergamos qualquer coisa que seja diferente, a gente querendo ou não, gente, né? a gente busca muito, a gente automaticamente busca na autorreferência, né? Naquilo que eu entendo disso. Então eu fico meio assim e tal. Eu acho que quando a gente
consegue se despir um pouquinho, é difícil, mas se despir um pouquinho da autorreferência e consegue olhar esse outro novo, sem julgar, mas na intenção de conhecer, isso é muito legal. Eu não preciso aderir a tudo. Mas se nós tivermos um pouco de respeito e curiosidade com aquilo que até então não caiba no nosso universo, eu acho que nós vamos desenvolver muito a nossa tolerância. E a gente vai conseguir abrir um pouco essa diversidade. A gente vai conseguir se enriquecer mais com tudo isso. O ser humano ele tem muito essa mania de só ficar onde ele compactua ou onde ele sente que ele se identifica. Meio tribo, né? Meio muito, tribo. Isso é muito conhecido, que nem adolescente. Você estava falando, entendendo muito, o adolescente tem esse sentido da tribo e por outro lado, ele quer transgredir também, né? Ele quer ser diferente. E no fim, ele acaba sendo igual a todos. Né? Todo mundo quer fazer tatuagem, no fim, estão todos tatuados. E fica um diferente igual, né? Da tribo deles, né? E às vezes dá aquele probleminha geracional, assim, porque é diferente para aquela geração dos pais, dos avós. Mas para a geração deles já é muito comum, né? Que é o que identifica aquela tribo, né? Aquele pessoal de geração Z agora, né? Eles até dão nome para as gerações que têm as suas características e tudo. Olha, eu tô te escutando falar e uma coisa que eu sempre oriento quando falo esse assunto, né? Claro que quando alguém pensa diferente da gente ou quando alguém tem um olhar, assim, de repente muito paradoxal, aquilo que a gente pensa, dá uma estremecida. Claro que dá. Porque a gente tem um jeito de se organizar e muitas vezes a gente entende que esse é o certo, essa é a verdade, né? Mas quando alguém pensa, eu Pamela, tá? Aconteceu agora, eu tô procurando a babá para minha filha, né? E tô conversando com várias pessoas e claro que quando eu tô conversando com essa pessoa, além do óbvio da experiência, querer entender, eu gosto de conhecer a pessoa. Do que ela gosta, o que ela acredita, o que ela pensa. Para mim é importante, porque eu acho, no meu caso, eu acho que a babá tem uma influência enorme na educação da minha filha. É uma influência ali. Não né? só da filha, do andamento da casa, claro. Tudo, né? Vira uma pessoa super presente. Super, né? Então, se a pessoa é bem-humorada... E as pessoas que trabalham para mim viram da minha família, né? Então, assim, para mim é super importante. E ela pensava de algumas coisas que ela trouxe lá diferentes do que eu, né? A minha postura é sempre assim, me explica por que você pensa assim. Então, por exemplo, eu tenho uma espiritualidade, né? Eu, Pamela. Quando a pessoa não tem, eu gosto de saber. Mas por que você é ateu, por exemplo? Por quê? Eu não estou perguntando para julgar, né? ou mesmo querer que a pessoa pense como eu. É que é difícil a pessoa perguntar pela curiosidade. Às vezes tem esse lugar dessa pergunta que é quase um julgamento, como se tu estivesse passando por uma sabatina, sabe assim? Não, agora eu vou fazer umas perguntas aqui, porque pensa totalmente diferente. Para mim outro dia eu estava no cabeleireiro, outro dia agora, né? Fazia tempo que eu não pintava meu cabelo por causa da gestação, amamentação e tal. E aí, auxiliar do meu cabeleireiro é trans. Eu nunca tinha oportunidade, não profissional, porque profissional é outra coisa. Eu tô como Pamela ali com mais liberdade, né? Porque profissional, querendo ou não, a gente tem ali... E aí ela chegou lá e eu comecei a conversar com ela, fazer algumas perguntas de curiosidade de um universo tão diferente do meu. E ela foi me apresentando, e aí é uma delícia quando você não tá com psicóloga, porque você pode mergulhar em alguns lugares assim que com psicóloga você fica um pouco mais travada, né? E é tão diferente aquele mundo, é tão comum para ela, e para mim é tão diferente. E eu fazendo algumas perguntas na intenção de conhecer aquele universo. E até eu cheguei num pensamento com ela, né, que eu tô falando porque foi tão real, se ela estiver ouvindo, foi exatamente isso. Eu virei e falei assim, porque ela começou a falar assim, a mulher trans. Eu falei assim, por que tem que ser, na minha visão, por que tem que ser a mulher trans? Eu, perguntando, a minha ignorância aqui, né? Porque para mim você é uma mulher. Para mim você é uma mulher, né? Eu te vejo como uma mulher. E aí ela ficou emocionada, assim, ela falou, nossa, é gostoso ouvir isso. Eu falei assim, porque para mim, eu tô tão conectada com o teu íntimo, e é uma mulher que eu tô conversando aqui. Então eu gosto desses mergulhos no diferente, no que quebra o padrão, de entender. E eu acho que o que falta no mundo é isso. É um olhar um pouco mais humano, né? E um olhar um pouco mais espontâneo com as coisas. Às vezes eu acho que inclusive o excesso de dedo, o excesso de zelo, não pode, não faz, não fala, eu acho que a gente cai no mesmo lugar.
Eu acho que a gente continua nesse mesmo lugar, limitado para os lugares diferentes. Então, voltando para a questão inicial, eu acho que sempre vai ser desafiador lidar com as diferenças, mas sempre muito necessário. Agora, você estava falando, né? Enfim, existem diferenças, às vezes tem algumas diferenças. E, por exemplo, se você quer manter uma amizade ou um relacionamento, acho que alguns, talvez, limites, eu não sei se é limite a palavra, tá? Eu vou usar limite aqui, mas aí você me corrige. Qual é a estratégia? Qual é o limite que tem que existir ali para haver respeito dentro dessa diferença? Porque, por exemplo, sei lá, é uma diferença política. Eu penso de um jeito e o meu namorado, meu marido, ele pensa de outro, tá? Não tô falando aqui de extremismos, nada. Eu tô falando de uma coisa normal. É comum a gente ter divergências, inclusive sobre esses assuntos políticos. Qual que é o limite que a gente pode traçar para dizer, a gente chega a essa conclusão, a gente tem diferenças aqui, eu penso diferente de você. E eu acho que a gente tem que traçar aqui um limite, um jeito da gente ficar confortável. É assim que a gente tem que fazer? A gente tem que também conversar e dizer, já entendi seu ponto, mas assim, não tô querendo lidar com isso, eu penso diferente. Dá para fazer desse jeito? Como que é que faz? Qual é a estratégia? Eu acho que no decorrer da nossa vida relacional, seja com qualquer um, familiar, tem gente que tem esses conflitos com o pai, com mãe, tem, né? Muito com o pai. Esse negócio geracional sempre tem, né? Por isso que a gente precisa, né, ter muito... Eu gosto muito de respeitar o alcance do outro. Tá. Então, às vezes a pessoa... Vamos pegar um tema que é bem polêmico e bem frequente, que é o preconceito. Tá. Principalmente quando a gente pensa as gerações mais antigas... É muito comum preconceito vir como algo enraizado, e isso é perturbador para gerações mais atualizadas como a gente, né? E principalmente quando somos mais humanos, a gente tem que lidar com, de repente, um comportamento já arraigado, preconceituoso, de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe, e isso muitas vezes cria um estresse na família, uma briga, tal, ou porque bate. Dá até uma decepção, né? Decepciona, fala assim, nossa, meu Deus, olha a situação. Pai, você tá falando isso, não tô acreditando. Mãe, você tá usando esse termo? Pô, vó, não acredito que você tá dizendo isso. Sério que você tá perguntando? Tá incomodado? Porque essa pessoa não pode sentar aqui? Qual o problema do meu namorado ser assim? Então, isso vem. Primeiro que eu acho que quando você... Olha que interessante esse pensamento. Eu acho que quando você ataca a pessoa que teve uma expressão, um comportamento, você não educa. Quando você já tem esse... Nossa, vó! Caramba! Você já briga... A pessoa que está ali, ela vai, se fechar e se defender. Quando tudo bem que eu sou da área, né? Mas a gente está aqui para aprender. Eu falo que eu sou da área, mas eu sou uma pessoa como qualquer um que estou lá na mesa de domingo, e às vezes acontecem coisas. Assim como eu, como psicóloga, estou sempre aplicando essa psicoeducação que a gente tem que fazer. Todos nós, ao invés de repreendermos, nossa mãe, nossa, eu não sento mais aqui porque vocês são isso, que você está sendo tanto quanto. Se você tem uma cabeça mais aberta, se você é mais evoluído, se você consegue lidar com tudo isso, se você consegue aceitar o diferente que seja, se você entende que algumas expressões são agressivas, são violentas, e se você não considerar toda uma cultura geracional e você só repreender e sair bravinho batendo o pé, vai continuar. E aí você vai fazer rombos na comunicação da família tão sérios quanto o rombo que a tua avó, teu avô, tua mãe fez na expressão que usou. Então, ao invés de agredir, chega, por exemplo, quando a tua avó usou uma expressão e fala, vó, um exemplo, tá, gente? Pai, seja o que for. Sabe essa expressão que você usou? Ela é agressiva. Eu sempre falei. Eu sei que você sempre falou. E eu tenho certeza que você nem prestou atenção no que você está falando. Mostra o outro caminho lado. Da empatia, né? Isso. Se colocar no lugar do conta. outro. Né? Você sabia que quando você usa isso quer dizer assim, assado? E que se fulano tivesse aqui, por exemplo, ficaria triste? E você é uma pessoa tão legal. Você está falando isso, mas você nem parou para pensar. Educa. Faz uma contribuição para ampliar. Não para ter mais conflito. É muito comum que a pessoa que escute ou que veja, ela briga. Porque eu estou defendendo os direitos. Não acho que você está defendendo. Eu acho que você está fazendo mais buraco, mais abismo. Esse não é o caminho. O caminho é mostrar o impacto daquilo. E o caminho é educar.
E a gente não educa. Você educa filho espancando? Você educa filho batendo a porta e saindo andando? Não, você educa conversando. E não é porque a pessoa é adulta que ela não vai ser educada. As pessoas podem ser educadas sem perceber. Quando você apresenta. Às vezes, né? Sim, do que na quando você apresenta. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que faço isso muito. Mostrando, ampliando. Você estava falando dessa conversa que você teve com essa assistente do seu cabeleireiro, e é interessante, porque o universo da pessoa trans, que quando você conhece, é isso, é uma mulher. É uma mulher. Como outras mulheres com histórias que você quer ouvir. Só que às vezes, enfim, por toda a questão que a gente tem, de segregação mesmo, racial, e também os transgêneros que, enfim, antes não conseguiam nem empregos, né? Estavam sempre ali, acabavam na prostituição, expulsos de casa, enfim. Por causa de tudo isso, às vezes as pessoas não têm a oportunidade de viver e conhecer e conversar e entender na pele, né? Na empatia da troca, como as palavras, como atitudes possam ferir uma pessoa. Porque quando você tem uma pessoa, um indivíduo, e você conversa, se você ouve uma história, é impossível você não se mobilizar, porque é uma história humana, é uma história de um indivíduo. Eu acho que sempre as histórias mobilizam muito, sabe que né? Você estava falando, estava pensando que você tem 2 filhos, você sabe, né? O universo infantil, ele tem uma pureza da espontaneidade de quando tem os amiguinhos. Ele não está conversando com o amiguinho que é gay, com o amiguinho que é negro, amarelo, azul, né? Ele está conversando com, sei lá, com o Jonas, com a amigos, Maria, com a Bia, né? E com o tempo a gente começa a rotular as pessoas com aquilo que a gente acha que elas sejam, ou como elas se apresentam. Eu, como psicóloga, quando às vezes eu estou atendendo um paciente, o paciente senta, ao invés de dizer assim, oi, tudo bem, eu sou a Paula, estou aqui. Ah, tudo bem, eu sou homossexual. Eu sou gay. Eu sou trans. Eu sou bipolar. Outro dia, eu vi numa página, né, num perfil de um amigo meu, profissional, gabaritado, cheio de seguidor, dizendo assim, se eu sou... Uma coisa mais ou menos assim, né? Eu sou bipolar quando? E características do bipolar. Você não é bipolar. Você não é isso. Você é a Joana, a Maria, a Paula, a Pamela. Tem outras coisas também que te definem, né? Não a gente tem que parar de se colocar. Eu sou depressivo. Não. Eu tenho depressão. Quando eu me defino por aquilo, eu me escondo atrás daquilo. Faz parte de mim. Por exemplo, ser hétero faz parte de mim, mas não me define. Ah, eu sou bissexual. Faz parte de mim. Mas não, quando você senta, eu sou... Calma, faz parte de você. Você vai ser a pessoa em todas as camadas que você é. Tem tantas camadas. Isso é muito importante. Porque quando eu amplio, eu lido melhor com as diferenças. Gente, eu queria ficar horas conversando sobre esse assunto, que eu acho muito maravilhoso. E eu acho que é um exercício constante na nossa vida. Eu sempre tenho isso para mim, assim, de transitar, de conversar, de abrir oportunidade e de exercitar essa empatia por todos. Eu acho que todo mundo é muito mais do que só uma camada, como a Pamela falou, só um rótulo, só o que as pessoas veem, ou só um recorte da rede social. Eu acho que tem tanto pra gente conhecer, né? Sim. De todas as pessoas. Não sei se vocês pensam igual ou diferente, mas a gente pode conviver numa próxima temporada desse podcast, porque vai ter. Eu tenho certeza que vai ter uma próxima temporada de Coração Peludo. E para você saber se vai ter mesmo, é aqui, ó. @Coração Peludo. Aqui que a gente vai manter o contato, né, Pamela, com todos vocês pelúcios que gostam desse podcast. E eu não vou deixar vocês sem a fala da Pamela. Podem ficar calmos, eu não desaprendi. A gente vai fechar essa última edição com uma fala da Pamela, que eu acho que é muito especial, uma fala importante para todo um ano que muita gente passou com dificuldade, né, de lidar com diferença em família, em relacionamento, com os amigos. Então, uma fala inspiradora, acho que para a gente ouvir para sempre, para entender como é que a gente se relaciona com quem pensa muito diferente da gente. Primeiro que lidar com as diferenças faz a gente crescer. Não queira estar só com pessoas que sejam iguais a você.
nós somos seres singulares, nós somos autênticos e nós sempre podemos escolher. Eu escolho quem eu quero que faça parte da minha vida. Veja, se tem uma pessoa que passa pela minha vida e a minha única conexão com essa pessoa é a discussão sobre política, eu acho que essa pessoa não tem que fazer parte da minha vida mesmo. Agora, se tem uma pessoa da minha vida que na política não pensa exatamente como eu gostaria de considerar e pensar como essa pessoa funciona, ampliando o meu repertório sobre o assunto e sobre ela também. Agora, não se afaste de pessoas só por essa pessoa ter um pensamento ali que não acorde com o seu. Tenha ressalvas sobre como você vai se portar com ela e sabedoria, inclusive, de dizer a ela o seguinte: olha, nesse assunto a gente não bate. Vamos falar de outros, porque tem tantos outros que a gente funciona bem. Por isso que é importante considerar todo o contexto, não um pedaço. Como eu disse, pessoas que são só aquilo, só a discussão com você, talvez não faça sentido mesmo ter essa pessoa na tua vida. Mas pessoas que têm tantas outras histórias com você, tantos outros carnavais ali com você, eu acho que vale a pena a gente tomar cuidado, ponderar sobre alguns temas que acho que não vale a pena a gente ficar batendo ali. Tem outros que a gente pode fazer viagens ali de conversas muito melhores. Quanto ao relacionamento amoroso, os acordos são muito bem-vindos e necessários. A gente não vai concordar em tudo. Vai ter muito momento que vai ter curto-circuito. Mas o mais importante é que haja respeito e que eu considere o legítimo outro na sua singularidade, entendendo que muitas vezes eu não vou concordar e nem vou gostar de tudo que o outro pensa ou que ele diz, mas eu posso encontrar um lugar para aquilo e me posicionar sobre como aquilo me impacta. Com respeito, consideração, cumplicidade, a gente vai bem longe, seja no relacionamento amoroso, na família, na amizade, na sociedade, no trabalho. Agora, pessoas com pensamento rígido, pessoas prepotentes, egocêntricas, egoístas, dificilmente vão conseguir considerar ou entender que nem sempre todo mundo pensa como elas. E se não pensarem, não vão fazer parte do mundo delas. Que ótimo, que elas sigam os seus caminhos, porque também ter pessoas desse perfil perto é muito desgastante, é muito complicado. Então, fica a dica. Conviva com as diferenças, amplie o seu repertório, se enriqueça com um conhecimento que não faz parte do seu universo. Visite lugares que você nunca foi. Eu não me refiro só sob o ponto de vista espacial, mas lugares ali de filosofia, de doutrinas, de princípios, de valores, seja o que for. É sempre interessante a gente entender e ter curiosidade sobre a razão da pessoa pensar daquele jeito. Eu acho que quando a gente desce do salto e considera que podemos não ter razão em tudo e nem conhecimento e certeza de tudo, eu acho que a vida e o nosso universo fica muito mais enriquecido. Gostaram, né, amores? É assim que a gente encerra essa 7ª temporada de Coração Peludo. Mais uma vez agradecendo o pessoal da Talk TV, Léo, Frota, todos vocês que abraçaram aqui o nosso projeto e numa esperança de uma 8ª temporada ainda melhor. Esperança nada, tá? Vai ter sim, vai ter. E nós fazemos esse podcast com a tua opinião, com a tua ideia, com o tema que você gostaria que fosse abordado. Não deixe de seguir a gente no @ocoraçãopeludo no Instagram, mandar no direct. Olha, fala desse tema, vocês nunca falaram, é muito importante. Tem muitos temas que eu já tenho lista aqui, que a gente vai discutir, vai trazer nas próximas temporadas. E assim, é muito importante que vocês nos sigam no canal do YouTube, tá? O Coração Peludo, no TikTok o Coração Peludo, no Instagram o Coração Peludo. Que você esteja ligado conosco, porque quanto mais afinado estivermos, mais conectados e mais juntos sempre estaremos, tá bom? Eu agradeço do fundo do coração o espaço aqui, eu acho que foi maravilhoso estar aqui, eu acho que o Talk TV nos abraçou e com muita qualidade, com uma harmonia super gostosa. É muito bom estar como imagem aqui para vocês, podendo alcançar ainda mais gente. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho
e pela sua presença aqui. Gente! Ponto final na 7ª temporada. A gente espera vocês na próxima. Obrigada pela companhia de sempre. Obrigada. Beijo. Nos vemos. Coração peludo.